7h05. Olá, muito bom dia. Começa agora o RIC Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Falamos para Foz do Iguaçu e toda a região da Tríplice Fronteira. Vamos juntos até às 8 horas da manhã com os fatos mais importantes do momento, com muita notícia e opinião no seu rádio. Para o mundo inteiro, pelo aplicativo da Jovem Pan Curitiba no seu celular, em ricmais.com.br/Jovem Pan e pelo facebook.com você procura o RIC Mais PR. Hoje é quarta-feira, dia 20 de dezembro. Hoje cai a segunda parcela do 13º. Não é isso, senhor Jonatas Terrível? Já caiu. Caiu lindo. Já caiu lindo. Então tá bom. Marcos Souza, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes. Vamos falar de previsão do tempo. RIC Mais Notícias. Tempo instável em Curitiba, céu encoberto, cara de chuva. Como será a quarta-feira dos paranaenses? E essa quarta-feira fica assim mesmo, viu, Daniel? Há um aumento da instabilidade em todo o Paraná. Chove em boa parte das regiões aqui do estado ao longo do dia, com risco de temporais, principalmente à tarde. Aqui em Curitiba, a máxima hoje não passa dos 27, agora 18 graus na capital dos paranaenses. Ponta Grossa tem máxima de 27 também, agora 19 graus nos Campos Gerais. Cascavel tem máxima de 29, agora 19 graus no oeste do estado. E Foz do Iguaçu tem máxima prevista de 30 graus, agora 22 graus na Tríplice Fronteira. RIC Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, está aberto e opera agora com a ajuda de instrumentos. Atenção, você que vai a Foz do Iguaçu e a Congonhas, em São Paulo. Os dois terminais também operam por instrumentos. As informações são da Infraero. RIC Mais Notícias. Você vê um vídeo que está circulando aí nas redes sociais em que uma mulher dá de dedo na senadora do Paraná, Gleice Hoffmann. Ontem o noticiário político girou em torno disso, em Brasília e especialmente aqui no Paraná. Marcos Souza. O Terriba separou um trechinho do vídeo, Daniel, para a gente dividir com os ouvintes aqui. Gleice Hoffmann ladra. E aí, senadora Gleice Hoffmann, conta pra nós aqui, povo brasileiro, se a senhora já devolveu o dinheiro dos aposentados e pensionistas do Brasil, conta pra nós aí. 2018 tá chegando, a senhora será jogada na lata do lixo. O povo paranaense não quer olhar na tua cara. Nenhum de vocês, a senhora será jogada na lata do lixo. Fala pra nós, os eleitores brasileiros, queremos saber. A senhora é uma corrupta, não é? Ladra. A senhora será jogada na lata do lixo. Nós, paranaenses, vamos fazer esse favor pro povo brasileiro. Tá, senhora Gleice? Já devolveu o dinheiro do povo brasileiro, dos aposentados? A senhora devolveu? Fala aqui pro povo brasileiro, a senhora não é mulher. A senhora nos envergonha. Sentimos vergonha da senhora. Isso, vergonha onde? Lixo, gente, lixo. Vocês... Desceu a voz contra a senadora do Paraná, isso dentro de uma aeronave. E a repercussão, Marcos Souza? Olha só, essa confusão toda aconteceu no Aeroporto Internacional de Brasília por causa dela, né? Essa moça estava desembarcando, encontrou a Gleice bem na porta do avião ali, ela estava na primeira fila e acabou agredindo ela verbalmente aí, segundo a senadora. A Gleice usou a conta no Twitter para dizer que foi agredida verbalmente enquanto desembarcava na cidade. Na postagem ela disse, abre aspas, fui agredida aos berros dentro de um avião por uma mulher descontrolada antes de desembarcar. Como não acho esse tipo de comportamento liberdade de expressão, solicitei a presença da polícia e o desembarque foi suspenso até a sua chegada, fecha aspas. Acompanhada então pela polícia, Gleice e a suposta agressora foram encaminhadas ao posto da Polícia Federal no aeroporto para o registro da ocorrência. A senadora ainda disse, abre aspas, aguardo agora que a filmagem da cena se torne pública para que eu possa tomar as providências cíveis e penais cabíveis. A partir de agora, agirei assim em qualquer situação semelhante. Fecha aspas. Nossa produção tentou encontrar esse vídeo na internet e agora o Terribas trouxe ele ao vivo aqui no RIC Mais Notícias, Daniel. Pois então, você aí do outro lado do rádio quer mandar sua opinião para cá?
O WhatsApp é o 41 985045092, 985045092. Eu vou dizer o que eu penso. Quando você vai à vida pública, você tem que estar preparado a esse tipo de embate. A senadora Gleice, que se eleger senadora, se elegeu, é a presidente nacional do PT, hoje é a voz mais esganiçada na defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de todo o petismo, e a população que acompanha a política está na tampa. Eu não interpreto, me perdoe quem pensa diferente de mim. Eu sou um defensor intransigente da liberdade de expressão. Intransigente. Se houver abuso, que o Poder Judiciário e as autoridades competentes assim entendam se for o caso. Mas não estarei eu aqui a criticar essa senhora, porque o que ela fez, embora sim seja uma agressão verbal, sim houve adjetivos fortes aplicados à senadora Gleice, tudo é verdade, tudo isso é um fato e o áudio nos provou. Apesar disso, triste seria o estado em que o cidadão não pudesse erguer a voz contra a autoridade. A esta senhora, a minha solidariedade. Eu acho a reclamação verbal, o desabafo de quem está na tampa com uma política podre, muito mais legítimo do que o que fez, por exemplo, um dos ídolos de Gleice Hoffmann, que é aquele ator da Globo, o José de Abreu, que deu uma cusparada numa mulher num restaurante. Porque a mulher e o homem lá foram reclamar da posição política do Zé de Abreu. Quem inflou o país no nós contra eles foi o PT, foi Lula. Quem plantou a semente da intolerância foi o Partido dos Trabalhadores. Tem uma frase muito antiga que foi... assim, que digamos que entrou dentro da minha cabeça pela palavra do ex-governador Paulo Pimentel. Doutor Paulo, saudade do senhor. Doutor Paulo, quando eu escrevi uma coluna com ele de política no jornal Estado do Paraná, Mark, ele usava sempre uma frase que dizia assim: quem planta vento, colhe tempestade. O PT cultivou a ventania. Agora tem raio, relâmpago e trovão. E não tem como ser diferente. É claro que eu acho desagradável, jamais eu faria isso com quem quer que fosse. Mas eu quero dizer que eu não vi a voz da Gleice se erguer quando 3 petistas, 2 ou 3 anos atrás, não sei, começaram a cantar Robocop gay e passar a mão no cabelo de Jair Bolsonaro dentro de um avião. Eu não vi a senadora Gleice erguer a voz em rebeldia contra esse tipo de manifestação. Até achou engraçadinho. A liberdade de expressão está aí. As pessoas têm o direito de dizer o que pensam. E se abusarem do seu direito de liberdade de expressão, que amanhã ou depois, se houver responsabilidade, que assim a justiça opere. Denian, tem talvez uma sugestão para a Gleice, não sei se sugestão, mas um dos mentores políticos do PT, que é o Zé Dirceu, não toma mais avião, você sabe disso. Inclusive, um bastidor da Lava Jato, ele esteve aqui em Curitiba segunda-feira, escondidinho, porque deu problema na tornozeleira eletrônica dele, e ele está em Brasília, e como ele não toma avião, teve que vir às pressas aqui trocar a tornozeleira, veio de carro, 17 horas de carro, Brasília a Curitiba, trocou a tornozeleira e voltou de carro. Daí ele tomou essa opção para não sofrer esse tipo de assédio dentro da aeronave. Mas o Dirceu é guerreiro do povo brasileiro. Eu acho que a senadora Gleice... Avião, não, mas a senadora Gleice está certa. Quem está errado é o Dirceu. Enfrenta o avião, Dirceu. Entendi. Enfrenta o aeroporto, Dirceu. Tá com medinho? E o Dirceu não é o poderosão do PT? Tem medo de um enfrentamento contra uma senhora como essa, por exemplo, no avião? Desde quando o aeroporto virou um lugar hostil, né? Nossa. Aqui no Facebook tem uma ouvinte falando justamente o que você acabou de falar agora. A Cassiana, ela diz o seguinte: bom dia, agora é proibido liberdade de expressão? Ouvir o que não lhe agrada é agressão? Por isso essa mulher disse a verdade e agora será ameaçada? Não, mas eu entendo a opinião da nossa ouvinte.
Essa senhora, ela representa, a voz dela, representa a angústia de muita gente. Tem muita gente que está na tampa, estourou já, não suporta mais. A gente está em 20 de dezembro de 2017. E ontem eu tive que ler no Facebook da senadora Gleice, por exemplo, sabe o quê? De que ela e a Manuela Dávila, aquela esquerda caviar lá do Rio Grande do Sul, aquela deputada que casou com o Duca Lendecker do Cidadão Quem. Não tem uma música do Cidadão Quem aí na Jovem Pan, Terribas? Não, vamos achar aqui. Acha aí. Põe uma que chama Pinhal. Mas linda. ela é comunista? Como é que ela é caviar? Mas ela é caviar, né? Filha de desembargadores, riquinha. Foi fazer o enxoval da filha em Nova York, nos Estados Unidos. Comprou as roupinhas de marca norte-americana. Eu acho que tá legítimo. Esse daí é o marido da Manuela Dávila. Ruim. Ele é muito bom. Não. Ele é muito bom, Terrível. Sério? Muito bom mesmo. Não. Você procura uma hora, assim, que você estiver montando a sua playlist, você procura uma... É esse cabeludinho aqui. Uma banda chamada... Uma banda não, foi uma união entre o Humberto Gessinger, dos Engenheiros do Havaí, e o Duca Lendecker, do Cidadão Quem. Chama Pouca Vogal. Ah, o Pouca Vogal eu conheço. É o show do Coisa até hoje. Então, o Pouca Vogal é Pouca Vogal por ser Gessinger e Lendecker. O Lendecker, o Duca, é o marido da Manuela. Ó, esse cantor, ele é bem bom, Terribas, bem bom mesmo. E ela morre de ciúme do Duca Lendecker a ponto de ter desistido da carreira em Brasília para morar em Porto Alegre. E hoje ela é deputada estadual no Rio Grande do Sul. A Manuela. Aí juntou a Gleice e a Manuela, Marques, sabe pra quê? Pra montar um tribunal paralelo pra julgar o Lula, porque não aceita o juízo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Quem não aceita a regra da democracia, do livre funcionamento do judiciário, muito me espanta que fique de mimimi quando houve meia dúzia de palavras mais fortes dentro de um avião. Gleice, vai trabalhar. E, Daniel, tem vários ouvintes aqui participando sobre isso, e vários deles, a participação é recorrente, a opinião é recorrente, dizendo que a Gleice, dia sim, dia também, fala mal do Sérgio Moro, lá no plenário do Senado, inclusive, e tal, daí pode. Quando xinga o Moro, pode. É porque ela tem imunidade parlamentar, né? Daí pode falar tudo o que quiser. Os ouvintes estão muito bravos com a Gleice ou acham que a mulher exagerou, hein, Mário? Não, a maioria apoia a mulher, inclusive querem descobrir o nome dela. Disseram que foi um desabafo de alguém que está revoltada com a situação do país, uma paranaense que tem que ver a Gleice como sua representante, e ela desabafou ali no momento. Agora também tem ouvintes que acharam que talvez houve algum tipo de exagero, enfim... Mas, por exemplo, o Elcio Koleski, ele diz que qualquer que seja a preferência política tem que ter respeito. Essa mulher merece ser processada, na opinião dele. É aquela questão da urbanidade, né? Precisa fazer isso tudo? Já o Thiago Piotto, por exemplo, diz que essa senhora apenas deu voz a todos os paranaenses. Então, tem os dois lados. Ela exagerou? Fez no local adequado? A gente vai discutir ou não. O que eu tô e sustento na minha opinião é que eu entendo o desabafo. A população brasileira de bem está na tampa. Os ouvintes também estão bem humorados nessa quarta-feira, Denian. Final telefone 6073, não colocou o nome, infelizmente. É uma moça aqui pela foto. Tem que mandar um nome. Tem que mandar um nome. Ela comentou que você falou, né? Quem planta vento, colhe tempestade. Ela lembra aqui que a Dilma queria estocar o vento. Vai ver, foi isso. Então vai ver. vai ver que quem estoca vento, depois, né? Dá errado. É que a Dilma disse que o vento vai pra lá, vai pra cá, que tem horas do dia que era bom poder estocar o vento. Gente, a Gleice Hoffmann, perto da ex-presidente Dilma, é membro da Academia Paranaense e Brasileira de Letras. A ex-presidente Dilma, por favor, não dá pra entender. É que ela trabalha muito, ela é workaholic. Muito bom. Olha aqui, são 7h19. Antes do intervalo, vou pedir pro Mark trazer os números da pesquisa que foi divulgada ontem, pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas do Murilo Hidalgo, aqui do Paraná, sobre a corrida ao Palácio Iguaçu. De acordo com a pesquisa, o deputado estadual Ratinho Júnior, do PSD, e o ex-senador Osmar Dias, do PDT, aparecem com ampla vantagem sobre os concorrentes. Em um dos cenários estimulados pela pesquisa,
Ratinho aparece em primeiro lugar com 35% das intenções de voto e Osmar Dias com 32%. Um empate técnico quase, como já disse o Denian. Já a vice-governadora Cida Borghetti, do PP, aparece com 4,7%. O ex-deputado federal Dr. Rosinha, que pode ser candidato pelo PT, aparece com 2,3%. Balou Rosinha, hein? Rosinha arrebentou com 2%. Parabéns ao Karl Marx das Araucárias. O César Silvestre, filho do PPS, prefeito de Guarapuava, tem 2,2%. E o presidente da FIEP, o Edson Campanholo, obtém 1,7%. No segundo turno, Deninha, entre Ratinho e Osmar Dias, o Osmar venceria a disputa com 42,3% contra 40,5% de Ratinho Júnior. A disputa ficaria acirrada para Ratinho e Osmar em um cenário com o senador Roberto Requião, do PMDB. Nessa situação, Ratinho fica com 29,4%, Osmar com 25% e em terceiro lugar, Requião com 21%. Está embolada a disputa. O senador Roberto Requião tem esse teto aí de 21, 25, estourando. Essa é a votação que o senador Requião alcança. Portanto, ele não disputará o governo do Paraná, a não ser que queira se aposentar. Veja que mesmo nesse cenário, com ele presente, ele não disputa o segundo turno. Requião tá fora do jogo. Pode se eleger senador? Pode. Governador, alguma chance? Não. Quanto a esse cenário em que Ratinho Júnior e Osmar Dias estão lá em cima, lá no teto, na frente de Cida Borghetti, a tendência é que essa distância diminua um pouco quando Cida assumir o governo do Paraná com a renúncia de Beto Richa, que disputará o Senado. Tendência de um crescimento nas intenções de voto de Cida Borghetti. O que se percebe, desde logo, é aquela barreira de Ratinho Júnior. Ratinho Júnior tem um teto. Ele pode mudar isso na campanha? Pode. E depende muito das alianças que ele construir. Mas o nome Ratinho Júnior tem um teto, ele não alcança a classe A. Tem o teto da elite paranaense. Ele vai, chega uma hora que ele para. Ele não consegue suplantar dali em diante. É possível que o candidato Ratinho Júnior alcance a vitória nas urnas? Claro que é, mas vai depender com quem ele estará aliado. Na disputa, ele larga na frente, como aconteceu, por exemplo, na disputa à Prefeitura de Curitiba, ficou na frente de Gustavo Fruit e no segundo turno levou a virada. Porque daí Gustavo Fruit representava aquela época mais essa elite curitibana e virou para cima do Ratinho Júnior. Agora a mesma coisa. A pesquisa mostra o Júnior na frente do Osmar Dias. Quando dá o segundo turno, o Osmar vira. De novo, o mesmo teto que atrapalha a vida política de Ratinho Júnior. Mesma coisa, mesma lógica. Ratinho terá de compor uma coligação que ele consiga alcançar esse eleitor que o rejeita pelo fato dele ser filho do Ratinho, por ele ter uma trajetória mais popular na sua vida política. O Ratinho Júnior sabe disso. Ele melhor do que ninguém sabe disso e sabe onde precisa crescer. O número de Osmar Dias verdadeiramente me surpreende. Eu achei que ele estaria mais atrás na pesquisa. O que demonstra que mesmo sem fazer campanha aberta, Osmar Dias é um grande nome. Um nome maiúsculo ao governo do Paraná. Pode vencer? Pode. Como perder? Se alia ao Requião. Se Osmar se abraçar ao Requião e ao PT, pode entregar o governo ao Ratinho Júnior ou a Cida Borghetti. A eleição ainda está muito longe, é daqui 11 meses, mas o cheiro trazido pela pesquisa do Paraná Pesquisas é bastante interessante. Denê, uma curiosidade, você lembrou do caso da Prefeitura de Curitiba? Nessa época, há 11 meses das eleições, para a Prefeitura de Curitiba, em 2012, Ratinho Júnior tinha os mesmos 35% que tem agora para governador. Claro que o cenário é outro, mas uma coincidência de números. Lá o Ratinho também aparecia na frente e terminou não vencendo as eleições. É isso aí. Essa pesquisa, ela não é e não retrata o resultado da urna, mas ela traz digamos assim, como se ligasse a lupa para a gente dar uma olhada com letras maiores naquilo que se costura na disputa ao governo do Paraná no ano que vem. 7 horas e 24 minutos, tem um intervalo. Eu vou
Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre. Tchau. Tem um compromisso na capital gaúcha daqui a pouco. E amanhã nós falamos ao vivo aqui no nosso Rick Mais Notícias. O Marcos Souza e o Terribas tocam o jornal daqui em diante e tem muita coisa boa. Eu vou de carro pro aeroporto ouvindo vocês. Não faça cagada, Gebu. O meu amigo... Gebu faltou. O meu amigo Terribas. Não faça cagada, tá bom? Tá bom, não. Você já ganhou o teu campeonato de chula, já. Tá tranquilo. Eu vou lá buscar meu troféu de terceiro lugar. Isso, vai lá. Porque eu danço muito, chula. Tu não tem noção, assim. Eu coloco meu xiripá. Sabe o que é xiripá ou não? Não. É uma bombacha de verão. Olha aí. Ah, garoto. Você podia vir um dia piochado, né? Um dia eu vou vir de bombacha, camisa e lenço maragato no pescoço. Tá bom pra ti? Tá bom. Então tá bom. Gente, bom dia. Na volta tem mais Rick e Mais Notícias. Rick Mais Notícias. 7h30 agora, e lembra que nós avisamos aqui, Terribas, que a Câmara de Curitiba iria suspender a sessão de julgamento da vereadora Kátia Dietrich, marcada para hoje? Deu em pizza? Adivinha o que aconteceu? Foi suspensa, é claro. Os vereadores decidiram hoje decidiriam, né? Ou não pela cassação do mandato da vereadora que foi denunciada por ex-servidores do gabinete dela. Esta é a segunda vez que a Justiça suspende a sessão de julgamento. O desembargador Luiz Mateus de Lima, do Tribunal de Justiça do Paraná, concedeu a liminar atendendo a um novo mandado de segurança da vereadora. A Câmara Municipal já recorreu da decisão, mas o desembargador abriu prazo de 15 dias úteis para a manifestação da vereadora. Com o recesso na Câmara, começa na sexta-feira, e o do Judiciário também, o caso só fica para o ano que vem. Outra novidade sobre a vereadora é que, nesta terça-feira, também foi suspensa a expulsão dela do Solidariedade, o partido dela. Ela tinha sido expulsa do partido no início do mês passado. Segundo a direção do Solidariedade, a parlamentar teve conduta incompatível com os princípios do partido. Então, o que aconteceu com a Kátia dos Animais é nada. Ela continua como vereadora da capital paranaense, continua recebendo seu salário, até o ano que vem, só lá pro ano que vem é que vão decidir a vida dela. 7h31 agora. E o presidente Michel Temer recebeu um passe de um homem que se identificou como pai de santo no palco da Convenção Nacional do MDB. Agora não é mais PMDB. Eles tiraram o P de partido e ficou só MDB na última terça-feira. O pai de santo diz que fez um trabalho para eliminar uma macumba que tinha sido o objetivo de provocar a morte de Temer, que foi recebido pelo pai de santo quando subiu ao palco do evento. Ele abriu os braços enquanto o homem passava folhas de guiné em seu corpo, uma planta com fortes propriedades medicinais. Nos bastidores, aliados falam em cansaço do presidente e no incômodo gerado por uma sonda colocada para ajudá-lo a urinar. Pai Uzeda disse que fizeram um trabalho de voodoo contra o presidente Temer, por isso ele teve a doença. O pai de santo ainda disse que foi contratado pelo presidente e pela primeira-dama, Marcela Temer, para o serviço. O Palácio do Planalto não comentou o assunto. Temer passou por 3 cirurgias nos últimos meses, uma para reduzir o tamanho da próstata, uma desobstrução da uretra e uma angioplastia em 3 artérias coronárias. Você acredita em voodoo, Terribas? Eu acredito. Eu acho que tem isso aí. Deve ter. Certeza. Segundo Temer, diz que ele está doente por causa disso. Os inimigos políticos teriam feito um voodoo para ele e ele levou lá um pai de santo na Conferência Nacional do PMDB para livrar ele do trabalho. Engraçado, Tê, que geralmente essas coisas as pessoas vão lá no terreiro, fazem escondidas, não fazem na frente de todo mundo, pois é, ele levou no palco do evento para ser benzido lá, não sei como é que chama o termo, enfim. Acho que é para mostrar para todo mundo, não adianta fazer de novo. O corpo fechado. Não é pra fazer de novo, entendeu, gente? O Temer que tá então agora ungido pelo pai de santo Uzeda, que diz que salvou ele todo o mal que o Temer teria, enfim. Agora tá protegido o presidente, segundo o pai de santo Uzeda. 7h33 agora. O empreiteiro Marcelo Odebrecht já está em casa. Ele deixou a cela da Polícia Federal aqui em Curitiba ontem e a partir de agora vai ficar preso numa mansão lá em São Paulo.
Eram 10 horas da manhã quando Marcelo Odebrecht deixou a sede da Polícia Federal em Curitiba pela última vez. Ainda de viatura, chegou ao prédio da Justiça, onde assinou um compromisso e colocou uma tornozeleira eletrônica. Ele saiu 1h30 depois, já sem escolta, em um carro particular. Conhecido como Príncipe das Empreiteiras, ele era o presidente de um dos maiores grupos empresariais do Brasil quando foi preso em junho de 2015. Na época, ele não pensava em fazer delação premiada. Bem pelo contrário, era até irônico ao ser questionado se iria contar o que sabia sobre os esquemas de corrupção. Mas o Marcelo mudou de ideia e dedurou sim. Isso porque uma secretária da Odebrecht foi presa e abriu o jogo. Maria Lúcia Tavares contou como funcionava o departamento de propinas da Odebrecht. Ela entregou planilhas, apelidos, valores e siglas. Detalhou todo o sofisticado esquema que repassava dinheiro desviado de contratos públicos. Encurralado, Marcelo cedeu e fechou o maior acordo de delação premiada já visto no Brasil, a chamada delação do fim do mundo. Essa é a frase clássica da delação premiada de Marcelo Odebrecht. Não existe ninguém no Brasil eleito sem Caixa 2. Ele relatou o pagamento de Caixa 2 e propina a mais de 200 políticos. O grupo Odebrecht admitiu o pagamento de mais de 3 bilhões de reais em propinas no Brasil e mais 11 países. Marcelo acabou condenado 2 vezes pelo juiz Sérgio Moro. As penas somadas chegam a 31 anos de prisão. Ele só deixou a cadeia por causa da delação. O acordo o obrigou a pagar uma multa de 73 milhões de reais. Herdeiro de uma das maiores fortunas do país, o empreiteiro confidenciou aos carcereiros na despedida que não existe preço que pague a liberdade. Marcelo também disse aos policiais que estava feliz por sair da cadeia. Ele voltou para casa em um avião particular e com certeza hoje está acordando Terribas em uma condição muito melhor do que a viveu nos últimos 2 anos e meio. Só para relembrar. Tem ali uma bandejinha com queijos, suco, frutas. Sabe mais do que uma pessoa vindo entregar para ele na cama dele, bem quente. Uma cama que deve ter mais ou menos uns 5 metros de comprimento por 4 de largura. Tá tranquilo, tá de boa, um lençol de seda. Ele acorda muito cedo sempre, ele faz exercícios físicos logo ao amanhecer. A academia foi toda reformada, reequipada só para recebê-lo. A academia faz exercício para ele. Mais ou menos isso. Tá tranquilo. Se a casa, né, tem 3 mil metros quadrados, custa 20 mil só o condomínio por mês, avaliado em 30 milhões de reais a casa. Imagina o tamanho da academia. Tá ruim, tá preso. A rádio inteira deve ser menor que a academia do Marcelo Odebrecht. Pois bem, só lembrando ao ouvinte que ele ficou 2 anos e meio, então, preso aqui na carceragem da PF, uma cela de 12 metros quadrados, agora está na mansão lá no Morumbi, em São Paulo, de 3 mil metros quadrados. Tem até campo de futebol, piscina, banheiros exclusivos, enfim, é uma mansão cinematográfica que o Odebrecht agora vai passar mais 2 anos e meio preso em regime domiciliar. Depois ele vai progredindo o regime, vai ficar mais 2 anos e meio podendo sair, de vez em quando, enfim, só em 2022 que ele tem a liberdade completa. Isso se em algum momento desse processo todo não ficar comprovado que o Marcelo Odebrecht descumpriu o acordo, enfim, que teve algum crime que ele cometeu que ele não confessou. Ele fica livre em 2022 completamente se o acordo não for cancelado. Até agora tá tudo certo, ele já foi para casa, mas vamos ver o que acontece na sequência. Tá ruim a vida dele. 7h38. Eu tá ruim. Queria ter a vida dele. Eu confesso o seguinte, eu não quero ser preso e não faço por que ser isso, né? Creio que você também não. Agora ficar preso numa mansão de 3 mil metros quadrados... Né? Com campo de futebol. Não é tão ruim assim também, imagina, né? Você aí... O Netflix liberado ali. Imagina você que sai todo dia da tua casa pra ir trabalhar, agora você não precisa mais. Só fica em casa fazendo churrasco, assistindo futebol, fazendo academia e todo mundo trabalhando pra você numa mansão. Tranquilão. E ele pode receber qualquer parente até 4º grau de relação. E ainda tem uma lista de 15 pessoas, fora os parentes, que ele pode receber, desde que sempre acordada com o juízo de execução penal federal aqui de Curitiba. Então, 15 pessoas dá pra levar o time de futebol lá jogar já.
Apesar que em alguns momentos a gente nem quer receber ninguém, né? Ah, mas... Não vem, mas desse jeito é bom receber pessoas. Tá preso, tá Tranquilo. sofrendo bastante o Marcelo. Na casa dele, eu acho que hoje. se chegar às 15 pessoas, ele ficar num cômodo, pra ele achar as outras, ele tem que andar 15 minutos. O pessoal tá fazendo piada. Sabe que antes de sair pra prisão domiciliar, ele pediu um carregador extra e uma bateria extra pra tornozeleira também. Ele pensou, mas ele fica em casa, não vai sair, precisa de um carregador extra pra quê? Mas é que é tão grande, ter que um fica numa ponta, outro na outra. Imagina, não tem O como. deslocamento é grande. Tá certo, então o Marcelo Odebrecht tá em casa já e agora vai ficar em prisão domiciliar. 7h40 agora. Rick Mais Notícias. E muitos ouvintes aqui participando da nossa programação. O Eduardo Corrente diz que pra ele é piada falar que o Marcelo vai ficar preso. Ele vai sim morar em uma mansão com todo o luxo que a corrupção pode pagar. A opinião do ouvinte Eduardo. Também tem o ouvinte Fábio Scraba. Ele lembra aqui, lembra do Pica-Pau? Aquele desenho clássico que ele falava que voodoo é coisa de jacu? Tem uma frase Tem clássica. mesmo. Ele lembrou aqui do Temer lá, falando que tinha um voodoo pra ele, por isso que ele tá doente e tal. Do Pica-Pau que eu lembro, não sei se você lembra, é um que tem uns barris, daí ele fica descendo o rio de barril, que o guardinha fica atrás dele. Sim, e tal, sim, assim. sim. É clássico também. Também Ele cai, tem... assim. Tem o ouvinte, a ouvinte Alexandra. Ela diz que é super fã do programa, escuta todos os dias a caminho do trabalho e tá mandando parabéns para toda a equipe. Já o Roberto de Paranaguá, o litoral do estado, sempre ligado aqui na Jovem Pan, diz que a senhora que reagiu contra a Glaze lá no avião está certa na opinião dele. A senadora vai ter que correr rápido ou lentamente, já que o processo agora na justiça tem que trabalhar conforme o PT acha que tem que ser. Enfim, o Roberto aqui revoltado com a situação. Também a mensagem do Jefferson Melo, do Abranches, ela pode falar o que quiser, mas o Bolsonaro foi punido por falar aquelas coisas contra a Maria do Rosário, diz o ouvinte. O Josiel diz que se transformarmos a vida dos políticos em um inferno, talvez eles aprendam a respeitar o povo, diz o Josiel. Tem ouvinte pelo Facebook aí? Não sei se você tá aqui no Facebook, aqui, ó, tem a Marciele Kavetsky. Bom dia, meninos, escuto vocês todos os dias. Hoje estou vendo vocês pela live. É isso aí, porque o Rick Mais também é TV. É só você acessar o Rick Mais no Facebook, Rick Mais PR, ou então no Facebook da Jovem Pan, que a gente transmite lá sempre aqui a live dos estúdios. Como é o nome dela? A Marciele Kavetsky. Marciele, não precisa dizer se assustou ou não, tá? A gente não dispensa precisa, essa informação. Não precisa falar o que você achou, tá? Tem o Thiago aqui também mandando um vaza Riquião. Vaza Riquião. A Luciane Fabrício, também tá aqui o Wagner Sabino pedindo um abraço pros colombenses, um abraço para os colombenses. E a Voz do Povo será em 2018. Quem não tem ouvido não faz acordo com Cotonete. Agora aguenta, diz aqui o Orley. Final telefone 6633, não colocou o nome, pergunta quem soltou o Odebrecht. E também foi a pergunta da doutora Flávia hoje, que já está aqui no estúdio, daqui a pouquinho vai entrar. Na verdade, ninguém soltou o Odebrecht. Quando ele fechou o acordo de delação, ele propôs lá, eu vou ficar 10 anos cumprindo pena. Só os primeiros 2 anos e meio serão em regime fechado. Então foi acordado com o Ministério Público Federal e também com a Procuradoria-Geral da República que ele só ia ficar os 2 anos e meios primeiros aí da pena em regime fechado, depois ia para casa. Para fechar esse bloco de participações, o Venâncio participa aqui conosco dizendo que ele está feliz da vida porque o governo do estado adiantou o pagamento dos funcionários públicos. Já está na conta o dinheiro, ele está feliz da vida. O pagamento de dezembro, então, portanto, que só ia cair dia 31, já caiu. Já está na conta dos funcionários públicos aqui do estado. E falando de dezembro, tá chegando o calor, o verão, e o IAP, o Instituto Ambiental do Paraná, já está monitorando as águas do litoral e das costas oeste e norte do estado para a divulgação dos boletins de balneabilidade da temporada de verão 2017 e 2018. O primeiro boletim vai ser divulgado nesta sexta-feira e permite a verificação da contaminação por esgoto sanitário clandestino e indica principalmente a possibilidade de uso da água para banho. E sobre esse assunto nós vamos falar agora com a doutora Flávia Odi. Agora, Pílula da Saúde, com a doutora Flávia Odi. Oferecimento, Agemed Planos de Saúde. Acesse agemed.com.br. Doutora, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Doutora, quais cuidados ao entrar então no mar, no rio, em piscina, enfim,
para aproveitar o verão? Esse fato da poluição é uma coisa bem séria, porque se você tem coliformes fecais vindo dos esgotos, a pessoa pode estar sujeita a doenças virais, como hepatites, bactérias que causam diarreia, lesões de pele, como fungos. Então, ela tem que realmente respeitar essas áreas onde são permitidas, para que não haja essas doenças depois. Lembrar também da areia, que muitas vezes está contaminada com fezes de cachorros, principalmente, que o pessoal acaba levando à praia, e isso pode causar micoses, pode causar aquele bicho geográfico também, que as pessoas se queixam bastante nessa época do ano, né? Coça bastante e é muito comum isso acontecer. E nas piscinas também, cuidar de cadeiras úmidas ou mesmo de água que não esteja bem cuidada, né? Porque isso também pode trazer lesões na pele e também intoxicações alimentares, também tem que ser lembrado também nessa época. Doutor, sabe que tem muitos ouvintes mirins aqui nos escutando, Sim. ficam os pais no carro. Queria que você falasse para eles agora, que geralmente eles que não querem respeitar. Exato. Tá lá a bandeira do IAP e ele fica insistindo para entrar na água que não pode. O que Exato. pode acontecer com quem entra em água contaminada? Existem várias coisas. Os mais complicados são as infecções intestinais, que são bem comuns, por salmonela, por outros tipos de bactérias, e principalmente as hepatites, que são a hepatite A, que pode ser adquirida num banho assim. Então é bem perigoso. Às vezes a pessoa, não, a água do mar, o sal tira a bactéria, tira o vírus, não. Isso tem que ser extremamente respeitado. Tem muitas crianças que ficam brincando, inclusive na saidinha daquele esgoto, né? Porque é rasinho, fica pulando, colocando o pé. É bem perigoso isso. A pessoa tem que ter bastante cuidado. Doutora ouvinte Carolina, aqui de Curitiba, pergunta que tem clubes abertos. Sim. E até tem condomínio também, que tem piscina lá e não pede o exame dermatológico, enfim, de pele para entrar na piscina. Isso é um risco? Isso é um risco, porque existem várias pessoas que ainda estão apresentando lesões de pele, lesões abertas, e elas vão ser proliferadas na água. E a água, às vezes, não tem o cuidado necessário com cloro e outros produtos que são capazes de eliminar isso. Então, tem que ser mantido e a pessoa tem que observar a qualidade da água. Sabe que uma vez eu estava em um hotel e eu questionei isso, que todo mundo entrava na piscina e não tinha exame e tal. E o que foi me dito é que eles colocam cloro a mais na água e isso resolveria. Isso é verdade? Uma parte pode... o cloro a mais, ele tem um efeito que pode desinfectar, mas lembra que isso pode causar danos à pele, como alergia, como coceira, como lesão na pele das pessoas mais sensíveis. E nas pessoas de cabelo claro, deixar o cabelo com aquela coloração do cloro bem esverdeado. Então isso não é o saudável, não é a solução para esse problema. E tem alguma forma de proteger desse cloro? Porque tem pessoas, principalmente as pessoas mais idosas, né? Que Sim, tem mais peles facilidade mais com pele mais sensível. Tem uma forma de proteger desse cloro? O cloro ele é bem irritante em contato com a pele. Então a pessoa pode passar ao entrar a água, em seguida já lavar com água corrente, com água doce. E também pode passar um hidratante antes para que a lesão não seja tão grande. Mas é um problema sério porque ele é muito irritativo. Doutor, ainda sobre os cuidados com a pele no verão, tem uma pergunta bem interessante aqui da Paula Alessandra, do bairro Uberaba, aqui em Curitiba. Ela diz que está na moda agora uma malha de proteção solar para crianças. Ela pergunta se isso funciona mesmo e se mesmo assim tem que passar o protetor. Essa malha é como se fosse um filtro solar físico, né? Uma roupa que pode proteger. Mas mesmo assim é necessário uma proteção com o filtro solar. Lembrando que as crianças têm a pele mais sensível, mais suscetível às queimaduras, assim como os idosos. Então, só a malha não é o suficiente, é uma proteção a mais, mas também tem que ter cuidado para que ela não fique úmida o dia inteiro, que isso não cause fungos, que não cause alergia. Então, o ideal é que seja passado bastante vezes, cada vez que a criança se molha, ou quando ela fica muito tempo, ela coloque o filtro novamente. Não trocar roupa de banho frequentemente ou não secar pode dar problema também? Pode, principalmente os fungos, que gostam de uma área úmida e quente, principalmente na região de dobra da virilha e nessa região do calção, do biquíni. Pode acontecer, sim. Agora, essa malha, algum cuidado especial na hora de comprar? O que observar? Tem que observar a qualidade, se realmente ela é de uma boa qualidade e observar também isso, de deixar mais seco o tempo suficiente, não deixar o dia inteiro achando que é um passaporte para o sol, não é mesmo? Bom, também uma coisa, agora saindo um pouco da questão da pele, é interessante que assim, quando a gente vê crianças e famílias na praia,
geralmente eles levam um lanche pra praia. Sim. Né? Qual lanche levar? O que é melhor pra praia, né, nesse caso? A gente deve evitar frituras, molhos que acabam estragando muito fácil e com risco grande de bactérias, principalmente de salmonela, que é muito agressivo. Produtos com açúcar, que também acabam fazendo uma fermentação. E levar coisas mais saudáveis, levar frutas, que já hidrata também, levar castanhas, nozes, coisas mais saudáveis, bastante água, né, evitar, e lembrar de evitar os produtos cítricos com limão, caipirinha, temperar o Não pode camarão. caipirinha então lá na frente? O problema é porque o limão mancha Porque a daí pele. é difícil, né? É difícil, exato. o cara vai pra praia, ele não vai querer, né? Ele vai querer levar alguma coisa, Exato, uma mas caipirinha, uma ele- cerveja, Sabe alguma o que coisa. eu lembrei quando o Terrible falou do lanche? Sabe aqueles caras que tem uma forma assim? Aquele camarão assim? Aquele camarão Isso, que. E o, o E daí fruto... ele entrega já o limão pra você jogar ali em cima. O limão causa aquelas manchas onde é exposto. Então, causa uma mancha escura que depois tem um difícil tratamento. E lembrar também desses, por exemplo, camarão. Os frutos do mar são muito suscetíveis à infecção. Então, ostras, no calor, camarão, isso é extremamente perigoso e causa um número muito grande de infecção, de intoxicação alimentar. Se for comer isso só no restaurante. Melhor no restaurante com todo o cuidado. Essa é a doutora Flávia Ode, sempre com dicas pra sua saúde. Doutora, obrigado pela participação Eu aqui. que agradeço. Até mais. Hoje vamos com um tema, então, né, do que a gente falou O que aqui. você preparou aí, Tê? Vambora com traje a rigor hoje. Então é clássica, né? É clássica. praia? Isso. Amanhã a gente tá de volta. Valeu, Tê. Até amanhã. Tchau.